tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Glória a Deus. Por enquanto até aqui nós vamos orar rapidamente. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu clamo a Ti, ó Deus, Espírito de Deus, para que nessa noite, nesta hora, nessa oportunidade que o Senhor me concedeu, o Senhor possa falar a mim e a Tua igreja, que o Senhor venha, ó Deus, edificar a nossa fé e o nosso coração, trazendo a nós mais clareza da Tua palavra, neste mundo que hoje tem, Pai, sido tão conturbado. Traz uma palavra de vida, uma palavra de fé, e faz-nos sair daqui cheios da Tua graça, do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, como está escrito aqui na palavra de Deus, Ele nos traz lá em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas na nossa vida. E com certeza você já deve ter ouvido falar isso. Mas como muitas coisas que nós já devemos ter ouvido falar, nós nos esquecemos no meio da caminhada. E quando nós nos esquecemos que Deus disse que há um tempo determinado para todas as coisas, logo começamos a cobrá-lo, porque as coisas não têm acontecido no nosso tempo. Eu ouço pessoas falarem, quando Deus normalmente faz um milagre na vida dela, ela diz assim: nossa, pastor, eu já dizia que não ia dar mais nada. Para mim, já tinha passado, já era. E é mais ou menos assim mesmo. Porque o nosso tempo não tem nada a ver com o tempo de Deus. Nós somos seres temporais, Deus é atemporal. Ele não depende do tempo, Ele não conta minutos e horas para que o dia dele passe. A palavra diz que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para Deus. Então, de repente, o que recebeu o milagre em um dia, você falou: nossa, que rápido! De repente, para Deus foi 1000 anos. E para você que você acha que está demorando, de repente, para Deus nem passou um dia ainda. O detalhe é que tudo é determinado por Ele. E nada acontece conforme a sua e a minha vontade, e sim a dele. Somos seres apenas que pela misericórdia de Cristo, pelo nosso clamor, o Espírito Santo leva o nosso clamor a Cristo. Cristo intercede de uma forma que Deus, pelo seu amor, pode sim nos abençoar. Mas o propósito que nós devemos viver e acreditar é aquele que Deus já escreveu e formou para nós, ainda quando estávamos no ventre de nossas mães. Quando nós falamos de tempo, essa palavra custou-me a vir e foi uma bênção na minha vida, porque eu hoje vivo uma situação de que tempo para mim é uma loucura. Cada dia parece que está mais difícil, mas o Espírito Santo vem, nos conforta e nos encoraja a crer que ainda vai chegar a hora. E assim como eu creio na minha vida, eu quero passar a convidar do meu coração: creia na sua. Independente do que você tem esperado, ou daquilo que foi e você pensa que não voltará, saiba que Deus é Deus de todas as coisas. Antes de nós irmos para a segunda parte que eu preparei, eu vou ser bem breve hoje. Em tudo quanto nós passamos, ainda que haja o sentimento de perda, de derrota, de mágoa ou tristeza, há uma lição, há uma didática divina, como eu gosto de dizer. Deus não faz nada por fazer simplesmente. Não deixa você passar por passar. Em tudo há uma lição. Só que nós precisamos ter uma atitude de bom aluno, ou bom entendedor, que uma palavra só basta. E às vezes o silêncio de Deus deve bastar para a gente. Como ele disse para Paulo: a minha graça te basta. Paulo entendeu. Mas nós somos mimados às vezes e não conseguimos entender ou não queremos entender. E, amados, entenda que nós não temos condição para encurralar Deus. Não há como fazermos isso. Como foi ministrado hoje, somos adoradores. Não temos como encurralar Deus.
Se temos vida hoje, creia, você já recebeu o milagre pela manhã. Porque ninguém se deita e se levanta com saúde e bem, se não for Deus, que sonda por nós enquanto dormimos, porque Ele não dorme. Então, se há tempo de passarmos alguma necessidade, sorria, alegre-se, porque chegará o tempo que você terá bonança. Se há o tempo de chorar, Deus vai trazer o amanhecer para você sorrir. Porque Deus não te envergonha e não te deixa envergonhado. Se alguém te acusa, ou simplesmente a própria situação, o espírito, ou você mesmo se acusa, não permita mais que isso aconteça. Porque esse é o inimigo de Satanás. Satanás também usa o tempo contra as nossas vidas. Perceba que quando você tem um sonho ou um projeto, e ele não acontece no determinado tempo, você começa a se perguntar se você está com Deus, se Deus está com você, se você é abençoado, se você não é, se alguém te ama, se ninguém te ama. E você começa a falar, meu Deus, está dando tudo errado. Então Satanás vem com essa arma e começa a dizer para você assim: ei, não deu certo esse sonho? Esse aqui também não vai dar. Esse aqui, esquece, é grande demais para você. Ei, se Deus te amasse, você estava bem, você não está bem. E a gente começa a absorver isso. E nós começamos a contar o tempo, porque lembrando, nós somos temporais, nós falamos, meu Deus, estou velho demais. Ou, meu amigo já está bem melhor que eu e tem a mesma idade que eu. Nossa, meu amigo nem da igreja é, e olha como ele está, e olha eu. E a gente começa a então se convencer de que perdemos. E tenha certeza que o verdadeiro derrotado é aquele que perde para ele mesmo. Porque quando nós pararmos de nos sabotar, a vitória acontece. A vitória acontece. Irmãos, você vai cair. É necessário que você caia. Você precisa aprender. Aliás, eu aprendi que a gente aprende muito mais com derrotas do que com vitórias. Porque quando a gente ganha, a gente não para refletir. A gente só comemora. A gente só grita, esperneia. E quando a gente perde, é o momento que bate doído. Você senta e fala, cara, aonde eu errei? O que aconteceu? E espero que você tenha essa reflexão. Não reclame, porque a sua reclamação vai fazer com que o tempo que você está tanto esperando demore mais. Porque quem reclama é porque ainda não entendeu o propósito de Deus. É igual na escola quando a gente fala assim, que saco, por que eu tenho que aprender química? Eu não uso química para comprar pão. Aí quando você fica mais velho, aí você vai decidir que você precisa trabalhar, você vai ver que era importante você ter aprendido química. Então, Deus sempre tem uma didática. Para mim encerrar, se você puder, se não puder, não tem problema, abra seu livro para mim, em 1ª Epístola de João, capítulo 5, versículo 4. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 4, diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Amém. Glória a Deus. A nossa fé. Bom, você louvou mais uma vez, porque esse louvor é decorrente, que nada é impossível para Deus. E ter fé é realmente acreditar que nada é impossível para Deus. Ter fé é acreditar que nada é grande demais para Deus. E que se você crê que Jesus é o Filho de Deus, e você é adotado por intermédio de Jesus, qual é a dificuldade de Deus fazer algo na sua vida? A única dificuldade que Deus encontra é você mesmo. Porque quando eu durmo e Deus sonda meu coração, e eu falo, Senhor, eu preciso de uma porta aberta. E Deus sonda meu coração e Ele vê que no meu coração está assim. Mas eu duvido que vai abrir essa porta para mim essa semana. Eu acabei de pedir Deus de abrir essa porta na minha vida. Quando eu digo, Senhor, eu queria aprender a amar, a perdoar, queria me desculpar com o meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa. E quando eu deito e falo assim, mas Deus,
eles que tinham que pedir desculpa para mim. Você acaba de impedir Deus de agir na sua vida. Entenda que a fé é a maior virtude, na minha opinião. Eu vou te explicar. Nós pedimos milagres a Deus, materiais, financeiros, emocionais, físicos. Nós pedimos diversos milagres a Deus. E dificilmente eu vejo pessoas pedindo o milagre da fé. Irmão, se nós somos inteligentes, Cristo disse que se você tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, você ia falar para o monte sair dali, se jogar no mar, ele ia se jogar. O que é que está faltando para Deus abençoar a sua vida? É fé. É fé no Senhor Jesus. Experimente aumentar a sua fé e começar a acreditar naquelas coisas que você não acredita. Eu vou te falar uma coisa. Nós estamos nas Olimpíadas, hoje eu assisti uma luta de judô da Mariana, e ela ganhou de uma alemã que ela tinha lutado 6 vezes e perdeu as 6. Irmãos, na razão humana, o que a gente diria para ela? Você vai perder de novo. Você perdeu 6, não foi uma, não foi duas, não foi 2, você perdeu 6. Você não vai ganhar na 7ª vez. Ainda mais a Olimpíada. Ela vai acabar com você. E se ela entrasse, olhasse para a Alemanha e falasse assim: esse Golias aí me venceu 6 vezes, vou perder de novo. Ela ia perder, irmão. O que ela teve que fez ela passar? Ela acreditou nela mesma, ela teve fé que ela conseguia vencer. Ela acreditou. E o que ela tinha do lado dela? Ela tinha treinadores e a torcida brasileira. Quem é que você tem atrás de você? Você tem o Deus. Você tem o Senhor Jesus. Você tem o Espírito Santo lado a lado com você. E você está duvidando das circunstâncias terrenas. Você está com medo de gente do meu tamanho. Você está perdendo para você mesmo. Irmãos, não deixe isso acontecer. Sabe que eu fiquei diabético com 14 anos. E aí eu jogava, lutava, pronto. Se você soubesse quanta gente apareceu na minha frente para falar que eu não podia lutar, que eu não podia jogar futebol, que eu não podia fazer nada, que eu não podia isso, que eu não podia aquilo. Acho que vocês já viram que eu tenho tatuagem. Disseram para mim que meu braço ia cair, porque não ia cicatrizar, porque eu ia ter inflamação, que ia ter que amputar. Teve gente que tem coragem de falar isso. Mas não teve ninguém que chegou em mim e falou assim: nada, se você se cuidar direitinho, você vai ser normal. Para não mentir, quem disse foi só meu médico, aliás, que Deus o abençoe, porque ele é um cara diferente. Todos falavam assim: você é louco? Vai sair dando canelada nos outros? Isso é diabético. Bom, mas eu me olhei no espelho e falei assim: eu sou diabético, eu vou mostrar que eu sou mais forte que quem não é, que eu aguento mais que quem não é. E minha vida sempre foi assim. Eu era mais pesado que os outros. Eu sempre fui gordinho desde criança. Eu emagreci quando eu estava com 15 anos. Aí os outros falavam assim: vai jogar futebol? Mas isso é pesado, hein? Aí eu falava assim: mas eu corro. Você corre? Aí uma vez uma professora portuguesa foi me assistir. Aí foi para aula. Viu? Oi. Parabéns, viu? Como você corre? E o filho dela era um palito, coitado. Comigo não dava. Irmãos, o que eu quero te dizer é que as fronteiras são criadas por nós mesmos. Mas a fé que vence o mundo, a fé em Cristo Jesus, nos faz voar muito mais alto. Muito mais alto. Porque a vontade dele é muito mais alta do que aquilo que você tem sonhado. É perfeita, é agradável, é boa para mim e para você. Saia daqui com a mente de vencedor. Saia daqui olhando para frente e dizendo assim: ei, comigo não dá não. Porque mente de vencedor, mente sã, é corpo são. Quem acredita que vai vencer, já tem a vitória na mão. Aleluia! E se você sair daqui diferente do que eu estou te dizendo, irmão, ore. Porque Deus tem a chave e a bênção para te dar. Irmão, Deus é quem fabrica o cadeado e quem fabrica a chave. É Ele quem pode todas as coisas, por mim e por você. Eu repito para você: o sacrifício já foi feito. E o maior milagre é a fé. Aumente a sua fé e as coisas vão florescer na sua vida de uma forma que você vai subir aqui e vai cansar o pastor de pedir para dar testemunho. Para me encerrar, eu vou dar um testemunho muito breve meu que aconteceu esses tempos. Mês passado,
eu tinha um dinheiro para receber de um distrato, mas quando eu fui falar com o advogado e a minha esposa, o advogado disse a mim que, bom, o valor seria 50%, só que por lei não era justo. Por lei era no máximo 30%, de 20% a 30%. E nós conversamos, minha esposa foi muito educada, conversou com ele e disse, olha, mas não foi porque nós quisemos, não foi de má fé, aconteceu, nós precisamos de um valor mais justo, porque nós estamos pagando por algo que nós nem recebemos. E ele falou assim, não, tudo bem, se você quiser colocar na justiça, você põe. Mas vou te falar da minha experiência, vocês vão levar uns 3 anos para ganhar. E se ganhar, será que vale 3 anos para ganhar essa merreca? E aí eu não gostei, sabe, mas, amém. Eu falei, olha, eu não quero pôr na justiça, mas se for preciso, eu vou pôr. Falei, obrigado. Levantei com a minha esposa, entrei no carro e falei para ela assim, olha, vamos tentar, vamos enviar um e-mail para a diretoria, vamos orar, porque eu creio que nem para justiça vai, mas se for 3 anos, é para ele que é advogadozinho. O meu advogado é o Senhor Jesus Cristo. O meu advogado é o advogado dos advogados. Eu falei para ela, ela está aqui para não deixar mentir. Eu tive uma atitude de fé, de crer que quem estava comigo era bem maior do que a empresa que estava com ele. Porque as pessoas dizem, aí você contra a empresa, você não vai ganhar. Eu falei, mas não sou eu tenho Cristo comigo. Lógico, eu estava na minha razão, né? Não vai errado achando que Deus vai te abençoar, que você vai perder. E a gente ficou confiantes, e ela mandou um e-mail. Na outra semana a diretoria respondeu, falou que tinha visto o e-mail dela, que retornaria com a confirmação. Passou alguns dias, eles retornaram e disseram, olha, sua proposta foi aceita, nós vamos reter apenas 20%, 80% é seu. E a gente glorificou a Deus, ficamos felizes. E nem os 30% eles cobraram. E no sábado a gente assinou, tudo certinho. E nós cremos aí que 10 dias no máximo nós vamos receber tudo o que nós queríamos. Glória a Deus. Pode ser pequeno, pode ser grande para alguém, mas o importante é que eu sei que Cristo está com a gente. Eu sei. E basta atitude de fé. Porque eu te garanto, irmão, que se eu falasse assim, nossa, amor, 3 anos, vamos assumir do jeito que está, irmão, eles tinham ganho. E porque Deus me ama? Não. É porque eu não usei a inteligência do Evangelho de Cristo. Mas quando nós temos essa palavra, nada e nem ninguém pode nos vencer. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, eu vou orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade em nome de Jesus. Senhor, que essa palavra tenha nos edificado e nos encorajado a saber que não são as circunstâncias que nos param, e saber que a nossa fé em Cristo nos fará muito mais que vencedores. Tu nos chamou para ser vencedores abençoados. E eu determino sobre a tua igreja que a tua bênção, Pai, esteja sobre eles. Que portas se abram, Deus. Que cadeias, ciladas caiam por terra em nome de Jesus. Senhor, que não nos falte a tua presença. Que nós possamos ter sempre essa palavra em nosso coração. E que hoje e para todo sempre nós estejamos com Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.